E aí, figura sugestiva é essa, hein? Pois é, tá vendo? Pintura expressionista aí, até umas horas, né? Impressionista e expressionista, dá com a diferença aí, viu? A impressão é aquilo que você vê e a forma como você representa algo que vê, né? Do ponto de vista geral, através de traços, etc., pinceladas, aquele negócio. O expressionismo é sempre como você mostra a visão interior, aquilo que sai de dentro de você, não necessariamente aquilo que você representa do que você está vendo, mas o que você está sentindo, tá? A expressão. A impressão estou tendo a impressão, dá para não misturar as coisas aí, certo? Vamos seguindo, veja aí, acompanhe. Olha só, mais questões de prova. CESP ainda, tá? Aquela mesma figura, aquela mesma prova lá. Vamos lá. Considerando as abordagens utilizadas para se analisar um quadro, assinale a opção correta a respeito da pintura representada na figura 2, aquela agora do Big Bang. Vamos lá. Uma das características marcantes da obra apresentada é a nitidez da forma dos objetos apresentados. Isso aí está fácil, né? De nítido não tinha nada. Você observava, reconhecia os elementos, mas assim com certa dificuldade, né? Porque nitidez mesmo não existe. É a pouca nitidez, até pela representação. Na cena apresentada na obra, o artista, por meio de pinceladas diferenciadas, de convulsivas afluentes, passa a impressão de movimento ao céu e à água. Vamos ver? Olha só. Aqui você tem uma coisa meio... uma certa conversão, né? Certa convergência, vamos dizer assim. Está aqui, ó. Diferente e tal. Inclinando um pouco. Aqui a maré, algumas meio curvas, outras mais ou menos e tal. A água aqui, né? Tudo bem. Até que se pode imaginar certo movimento. Pode. Resposta certa, vai de bola. A obra apresenta ângulos não convencionais com figuras amontoadas por toda ela, composição assimétrica, nada bom, não tem nada de amontoado aí, né? Você tem figuras amontoadas, não, a representação de um cenário, de uma paisagem. As figuras presentes na obra são apresentadas fortemente iluminadas e pintadas de maneira realista, não tem nada de realismo, tem mais de impressionismo, né? Beleza? Ok, resposta certa, B de bola. Tá vendo aí? Os signos nas provas de concurso. Ok, vamos para mais um assunto agora, variação e norma. Olha só, variação e norma, hein? Fique atento. Vamos falar agora sobre variedade linguística, tá? Importante essa questão de variedade, o estudo das variantes linguísticas, agora presente também nas provas de concurso. Vamos lá, o que é variante linguística? É cada um dos sistemas em que uma língua se diversifica em função das possibilidades de variação de seus elementos, quais sejam vocabulário, pronúncia, morfologia, sintaxe. Está aqui, ó. A possibilidade de variação dos elementos de uma língua, o vocabulário propriamente dito, a pronúncia das palavras, a morfologia, a sintaxe, do uso dessas palavras. Veja, está vendo aqui? É cada um dos sistemas em que uma língua se diversifica. Então, eu tenho como variedade linguística as formas variadas, a possibilidade de variação dentro desses elementos, por vários fatores. Eu posso ter por condições sociais, mais ricos, menos ricos, mais pobres, e por aí vai, etc. Eu posso ter por influência cultural, as pessoas do norte, as pessoas da zona litorânea, as pessoas do sul do Brasil, por exemplo, está vendo aí? A colonização foi diferente, então a influência cultural foi distinta em vários pontos. No norte, no Amazonas, por exemplo, teve uma influência maior indígena. Na zona litorânea, uma influência negra muito forte. Já no sul, sudeste, sobretudo no sul, você teve uma influência migratória, né? Imigratória muito grande, europeia, por aí vai. Questões regionais, históricas, está vendo aqui? Então, a variedade linguística é caracterizada pelas possibilidades de alteração desses elementos por várias condições. Tá, mas quais são as variedades linguísticas assim reconhecidas de um ponto geral? A variedade linguística, a norma culta ou a norma padrão, é um exemplo de variedade linguística. As variedades regionais, representando, claro, norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, estou falando em termos de Brasil, tá? Mas eu posso ter isso aqui do ponto de vista dialetal também na Mongólia, na China, no Taiwan, não importa. As regiões, muitas vezes, interferem bastante nas chamadas variedades linguísticas. Então, essas variedades podem ser formadas pela norma culta padrão, no caso do Brasil, não? Então, nos outros idiomas, cada um tem a sua norma, a sua regra. As variedades regionais, vamos falar de Brasil aí agora, né? E as variedades sociais. Então, esses três elementos aqui constituem, sobremaneira, a norma culta, a norma padrão, que é um caso à parte, separado, né?
E você tem as demais variedades que são não cultas ou não padrão, né? De alguma forma. Então você tem as variedades regionais, são as chamadas variedades diatópicas. O termo técnico desse negócio aqui são variações diatópicas. Dia, movimento através de tópico, lugar. Topo, lugar. Variedades diastráticas, as chamadas variações diastráticas, vem de estratos, os estratos sociais da sociedade, tá? Então essas são as chamadas variedades mesmo, nesse contexto aqui, tá? Vamos conhecer um pouquinho mais então de variação? A norma culta ou norma padrão é aquilo que a galera geralmente fala, não, no português, ou é certo ou não é. Aquela visão que as pessoas têm quando estudam língua portuguesa, né? Não, mas na língua portuguesa, ou é certo ou não é. Ou é a gramática, porque a gramática, as pessoas idolatram a gramática de uma forma e tem que tomar cuidado com isso, tá certo? Porque agora os concursos já começam a sair da gramática descritiva, da gramática simbólica e descritiva da língua, da norma culta, essas coisas, para ir para uma gramática mais ampla, a gramática da sociolinguística, por exemplo, aquela linguística aplicada a contextos sociais específicos, a situações reais de fala e de comunicação, e não mais para aquelas frases soltas. Você não deve ter visto mais aquelas frases soltas, jogadas e tal. As provas de concurso agora estão melhorando o seu nível, estão exigindo dos candidatos conhecimentos mais diferenciados, leitores de mundo. É isso que as bancas estão querendo, tá vendo? E o mais interessante é que isso foge daqueles assuntos de decoreba de regrinha, né? Aqueles decorebas de regrinha e tal, aquela coisa, ó, tá se quebrando, né? Pois é, graças a Deus pra gente, né? Viva para os professores de português, claro, você não queria que eu deixasse de comemorar, né? É claro que não. Viva para os professores de português, né? Tá aparecendo muito serviço, muito trabalho pra gente, hein? As bancas estão dando trabalho para vocês e pra gente também. Que bom, né? Graças a Deus. Normal. Vamos lá. Então, as variedades linguísticas, vamos ver a primeira forma delas, que é exatamente a norma culta ou norma padrão. Quando a gente fala em norma culta ou norma padrão, sobretudo no caso do Brasil, aí você pode ver também um elemento chamado NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira. Na química, você tem lá a IUPAC, lembra? Na química, a IUPAC, a nomenclatura internacional da química, uma convenção. Na física, você tem o SI, o Sistema Internacional de Unidades. Pois é. Então, a norma, no direito você tem as leis, o código CPC, CDC, CDD, PP, TT, TT, né? CF. Pronto. Na língua portuguesa, você tem a NGB. Então, a nomenclatura gramatical brasileira e algumas orientações, né? O VOLP, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, o formulário ortográfico. São algumas publicações oficiais especializadas que tratam também do universo da nossa língua, do nosso idioma. Então, a norma culta é aquela denominação, claro, dada a todo e qualquer estudo da linguagem no âmbito da norma, ou seja, dos rigores gramaticais. Vamos dar uma olhada nesse conceito aí. Veja lá, acompanhe. Olha só. Então, o que seria norma culta ou norma padrão? O que é isso? É a denominação dada à variedade linguística dos membros da classe social de maior prestígio dentro de uma comunidade. Está vendo aqui? É interessante, por isso é que as pessoas falam, não, mas esta pessoa fala tão bem, não é? Ela tem uma forma de falar, de se expressar. Variedade culta, padrão, formal, dentro das normas gramaticais, as pessoas prestigiam isso, né? O problema é fazer disso um elemento de propagador de preconceitos, né? Com aquelas pessoas que não tiveram acesso a essa educação letrada desse contexto da norma culta, orientada para isso, aí complica, né? É que gera realmente o maior preconceito do mundo. Vamos lá. Tá, então o que seriam então variedades não padrão, ou então a língua não padrão? O que seria isso então? Está aqui, ó. Eu tenho a norma culta, a norma padrão e as outras formas de registros, aí claro, não padrão, né? Constituem as demais variedades linguísticas, como a variedade regional, claro, né? Uai, sou mineirinho, não tem aquela coisa? O nordestinho também, não tem? Né? A porta e o porquê dos paulistas, né? E aí, meu irmão, você vai, doido, tá ligado? Dos cariocas e tudo mais, né? Então eu posso ter ba, tchê, dos gaúchos, entre outras coisas, não é? Então você tem aí, que trem é esse no mineiro, né? Pronto, tá aqui, ó, as variedades linguísticas por fatores regionais, por exemplo. Mas aí você também tem como não padrão, tá aqui, ó, a gíria, o jargão de determinados grupos,
sejam grupos profissionais, ou sejam outras coisas, né? Grupos ou profissões, está aqui, ó. O jargão é aquela linguagem técnica ou específica, né? Você sabe, né? Jargão, linguagem específica de determinados grupos. Pode ser grupos sociais, os jogadores de futebol, os metaleiros, os surfistas, skatistas e por aí vai. Determinados grupos ou tribos sociais, está aí, né? Ou então, o jargão de profissões. A linguagem técnica, a linguagem jurídica, a linguagem jornalística, né? O internet, o economês, o mediquês e por aí vai, certo? São linguagens mais específicas. Todas essas linguagens são de variedades não padrão, tá certo? Não, mas eu não posso ter, por exemplo, um jargão jurídico dentro de pertencente a membros de classes sociais. O que ele está colocando de variedade não padrão é como todas as outras formas de variedades linguísticas, tá? Todas as outras formas, variedade regional ou não, de grupos profissionais, são não padrão, porque não é comum na sociedade. Percebeu? Não padrão é não comum também. Ou seja, não segue só aquela forma de prestígio, mas é específica, voltada a determinados grupos sociais. Muito cuidado com isso aí, ok? Agora, isso tudo são conceitos muito relativos, né? Eu posso ter advogados que se expressam em norma culta, sim, mas utilizam termos que lhes são muito peculiares. Ou seja, já vem aquela questão da linguagem coloquial e da linguagem não coloquial, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho isso aí. Uma observaçãozinha simples, ó. Os dialetos. E o que são dialetos, então? Vamos botar aqui um negritozinho? Vai, negritozinho só para ficar diferente aqui, ó, bicho. Pronto. Tá aqui, né? Negrito, então a gente bota um azulito, tanto faz. Vamos lá. Os dialetos são variedades originadas das diferenças de região ou território, de idade, de sexo, de classes ou grupos sociais e da própria evolução histórica da língua. Olha só. O que é um dialeto? São variedades, mas assim, muito diferenciadas, presentes em várias regiões, territórios específicos, faladas ou não por pessoas de mais ou de menos idade, por homens ou mulheres, está vendo aqui? Por muitos fatores que interferem na sua dinâmica composicional, na sua dinâmica estrutural, certo? Beleza, vamos lá, conhecendo ainda um pouco variação em norma e o preconceito linguístico, olha só. É muito comum ouvirmos falar em preconceito linguístico. Existe um livro aí, né? Preconceito Linguístico, de Marcos Bagno, ou Marcos Bagno, né? Edições Loyola. Olha a propaganda, olha o EVP fazendo merchan aí. Quero comissão, viu? Ok. É um livro muito legal, bem enriquecedor, bastante interessante, que trata exatamente dessa questão do entendimento, da percepção real do que vem a ser a dimensão da linguagem. É porque as pessoas pensam que língua portuguesa é gramática. Geralmente as pessoas pensam assim, não é verdade? É ou não é? Pois é. Na língua portuguesa é a gramática certa, é gramaticamente correto. Essa noção do certo e do errado, do gramaticalmente certo, do gramaticalmente errado, essa noção está muito associada aí a essa noção errônea, essa ligação errônea que as pessoas fazem da língua portuguesa com gramática. Porque a gramática, gente, é uma fração da língua. É uma fração, é uma parte disso. Mas a linguística, de uma forma geral, e a dimensão da linguagem é muito mais ampla do que isso. Extrapola a esfera gramatical. Então você não pode simplesmente atribuir valores gramaticais a toda e qualquer situação de comunicação. Toda e qualquer situação de comunicação, seja ela semântica, verbal ou não verbal, não interessa. Então tem que tomar cuidado, tá certo? Quando a gente fala em preconceito linguístico, é uma visão preconceituosa, a visão é um julgamento negativo, efetivamente, que as pessoas fazem, sobretudo com aqueles usuários da língua, de registros do idioma, que não atendem ou que não são os mesmos daquela turma da classe A, do prestigiado, aquela coisa toda. Isso já acontece, é secular. Vamos dar uma olhada nele, rapidamente, desse conceito aí? Acompanhe. Olha só. Preconceito linguístico é o julgamento negativo que é feito dos falantes em função da variedade linguística que utilizam. Percebeu aí? E não é só daqueles caras da norma culta com as pessoas que não têm acesso à norma culta, não. Tá? Eu posso ter, de repente, o próprio grupo de skatistas debochando ou humilhando, por exemplo, um cara que é todo nerd, por exemplo, porque ele fala uma linguagem mais, sei lá, científica, mais social. O preconceito ele vem de todos os lados, tá? Uma pergunta bem interessante. Nesse livro, Preconceito Linguístico, ele aborda um pouco isso. Né? Existem vários mitos. É interessante que você conheça. Na internet, gente, circula uma resenha aí, sobre várias resenhas, né? Circulam aí na internet sobre o livro Preconceito Linguístico e fala sobre os 8 mitos
que Marcos Bagno Banho, até hoje eu não sei como é que ele quer se chamar, né? Tá aí, Marcos Bagno Banho, se apresenta. Uma pergunta que ele faz no livro que eu achei bem curiosa é essa aqui. Onde se fala melhor o português no Brasil? E aí? O que é que você acha? Hã? Pode falar, hã? Mais alto? Ainda tá nessa, bicho? Não aprendeu, não. Desde o curso de gramática ainda tá conversando, né? Tá conversando comigo, né? Que é isso aí? Ali, ali. Olha para trás. Não olha não, sujeito. A bicha não. Acorda, povo, acorda, rapaz. Ixi, Maria, acorda. Olha. Presta atenção, presta atenção. Olhe nos meus olhos. Veja. Tá vendo o quê? Claro. Tá vendo nada demais. Acorde, viu? Não durma, não. Esse povo fica dormindo assim, já tá dizendo, professor, eu não tô aguentando mais. É o xaropão, né? Dos primeiros assuntos de linguística. Ó, quer saber não. Mas não tem que aprender? Tem que aprender. Então, são os primeiros assuntos de linguística aí, ó, para começar a mudar o enfoque do estudo, para ampliar os horizontes do estudo das provas de português. Não tem pra onde correr, não. Tem que aguentar, viu? Aguente firme aí. É assim mesmo. Vamos lá, acompanhe. Onde se fala melhor o português no Brasil? Olha só. De acordo com a visão moderna de língua, não existe um modelo linguístico que deva ser seguido. Está vendo aqui? Nem mesmo o português de Portugal é o perfeito, é a bala. Está vendo aqui? Não tem isso não. Todas as variedades linguísticas regionais são perfeitamente adequadas. Olha só, conceito de adequação, importantíssimo. São perfeitamente adequadas à realidade em que surgiram, seja historicamente, seja socialmente, seja culturalmente, está vendo aí? Então é muito importante. Determinados moradores de uma certa localidade, de uma cidade, qualquer que seja ela, eles têm um perfil de linguagem, muitas vezes peculiar, associado a fatores históricos, ou associado, por exemplo, a fatores culturais. Isso precisa ser respeitado e preservado. Percebeu? Então, claro, a gente está aqui ensinando língua portuguesa para concursos. É claro que na prova de concurso público predomina a noção de norma culta, norma padrão e tal, as normas, a regra. Mas o conhecimento que você tem que ter dessas variantes regionais, desse dinamismo histórico-social, sociocultural, linguístico, é importante. Porque você vai perceber que quando a pessoa fala, olha, é assim, vi? É desse jeito, vi? Professor, vi? Você nunca viu? É, besteira. Claro que eu vi. É assim, vi? É desse jeito, vi? Não, negado. Tu vi, né? Aqui em Recife o povo fala, tu visse o que aconteceu, tu visse, mas parece, tu vício, né? Vício de linguagem, só se for, né? Mas cada um que tem aí a sua peculiaridade. Você vai para o Rio e as pessoas, geralmente no Rio, falam assim também, chiando um pouquinho, né? E daí? Né? O pessoal do Paulista fala porta, né? Porta, sempre puxando o R aí. Tá, mas manhê, paiê, tá. E o Kiko? Kiko? E o Kiko tem a ver com isso? Entendeu? Pois é, tem nada não, gente. O mais importante é compreendermos isso como variações linguísticas e variedades de aspectos regionais que estão associados à história, à cultura, à sociedade, ao dinamismo, a esses fatores incríveis aí que se juntam, se somam e exercem uma influência muito significativa no idioma. Isso é mais importante. É desta forma que tem que ser compreendido e é assim que tem que ser estudado, tá certo? Pelo menos na amplitude da linguagem, dos estudos da linguagem. Quando a gente for para a gramática, aí pronto, a gente deixa variações linguísticas à parte, vamos para as normas gramaticais, aí é outro papo. Mas a gente ainda está estudando língua portuguesa no aspecto linguístico, então, ó, vamos lá, a gente ainda vai trabalhar uma série de coisas, hein? Deixa aí, acompanhe. Tá. Ainda no assunto de variação enorme, existem as variações de registro, né? Ou variações de estilo, ou registros linguísticos, cada um que fale de uma forma diferente. Muitas vezes isso ocorre quanto ao grau de formalidade, ou quanto à relação de proximidade que exista entre os falantes, né? Pessoas dentro da mesma família, dentro de um grupo profissional, ou apenas amigos, ou pessoas pouco conhecidas. São várias as histórias aí. Então, por exemplo,
Linguagem coloquial, linguagem formal. Olha só a diferença, está vendo aqui? As variações de registro, claro, ocorrem em situações comunicativas específicas. Se eu estou diante dos meus amigos, ou diante de pessoas com as quais eu me sinto muita vontade, não tenho nenhuma obrigação profissional e tal, aquela coisa toda, eu posso utilizar para com eles a linguagem coloquial. Está vendo aí? É a linguagem do colóquio, a linguagem da fala, da conversa. A linguagem formal, o nome já diz tudo, né? É a linguagem mais formal, ou seja, é aquela que segue a norma culta, é aquela que segue rigorosamente os critérios e as convenções gramaticais. Está vendo aqui? Vamos dar uma aprofundada nisso aí? Olha só. Essa variação, que é a variação de registro, essas variações de estilo, elas correspondem às diferentes manifestações do falante em diversas situações. Pronto. Então você tem aquela fala coloquial que acabamos de comentar, né? A linguagem coloquial, a própria fala ou escrita coloquial, é usada em situações familiares, espontâneas, tranquilíssimas, aquelas muito light, percebeu? Ou seja, a fala coloquial, ou registro de linguagem coloquial, nesse caso, não só pela fala, mas pela escrita, ela não tem nenhuma preocupação, nenhum compromisso com as regras gramaticais. Absolutamente nenhuma. Está vendo aqui? Então, a linguagem coloquial, sem qualquer preocupação com as regras gramaticais. A fala formal. Está vendo a diferença? Formal e informal. Eu posso ter na informalidade o coloquial também aqui, está vendo? A linguagem pode ser formal ou informal. A fala formal possui uma preocupação com o vocabulário e com as regras da gramática. Então, ó, isso aí muitos autores, muitos gramáticos, talvez você encontre isso em alguns livros, quando eles falam lá em níveis de fala, ou níveis da fala, tá? Aí eles geralmente classificam, cada gramático inventa uma história, aí tem um pouco disso, né? Há níveis da fala, língua culta, padrão ou formal, e a língua não culta, não padrão, a linguagem informal. Então eles colocam em 2 níveis de fala. Na norma culta, a linguagem formal é aquela que segue os padrões gramaticais. Ela pode ser expressa de forma simples ou de maneira rebuscada, ela pode se apresentar, né? A formal simples, que é aquela que utiliza palavras, vocábulos relativamente acessíveis para os falantes, compreensíveis, e a linguagem culta, formal, aquela rebuscada, que é a chamada linguagem erudita, né? Que utiliza aqueles elementos, os elementos idiosincráticos da prolixidade obliteram, aquela doidice toda, né? Dentro do contexto do idioma aí. Mas mesmo assim você percebe, a linguagem formal, gente, quando você observar uma prova de concurso, uma questão de concurso dizendo, o texto está escrito em linguagem formal, nunca pense que a linguagem formal tem que ser a linguagem necessariamente erudita, bem construída, rebuscada, hermética, fechada. Não. O texto foi escrito em linguagem formal. Qualquer questão com a qual você se deparem, tá certo? Qualquer questão. Se você tiver lá, o autor escreveu o texto tal em linguagem formal, você já sabe. Opa, linguagem formal, aquela que respeita a gramática, aquela que respeita as normas gramaticais. Sim. Mesmo que seja uma linguagem simples, mesmo que seja simplíssima. Confunda não, tá certo? Beleza? O texto foi escrito em linguagem informal. Na linguagem informal, há autores que subdividem ainda em linguagem coloquial e linguagem anticoloquial. A linguagem coloquial é aquela presente no dia a dia, aquela linguagem sem compromisso com a norma gramatical, mas que é perfeitamente utilizada no dia a dia e que viabiliza, proporciona uma compreensão entre todas as pessoas. É a linguagem falada, informalmente, claro, mas de acesso fácil a todas as pessoas. E há autores que colocam, por exemplo, a linguagem anticoloquial, como aquela linguagem das gírias, os jargões daqueles grupos sociais que falamos lá, específicos, skatistas, surfistas, a gíria do tráfico, qualquer coisa desse tipo aí. E também os jargões. Os jargões são aqueles clichês, muitas vezes, de caráter profissional, né? O juridiquês, o economês, porque aquelas palavras, elas inviabilizam o contato ou a conversa, por isso é que alguns autores classificam-nas como anticoloquial, porque elas não são comuns no dia a dia e não são de fácil acesso a todos, percebeu? Mesmo respeitando, muitas vezes, a norma gramatical. Mas elas não têm muito compromisso com a clareza, porque nem todo mundo entende aquela linguagem técnica própria de muitas profissões ali, da linguagem específica dos jargões profissionais. Percebeu isso aí, não? Então, os conceitos são vários.
Agora, o mais importante desse papo todo que a gente está levando aqui, dessa conversa toda, é você ter muito claro na cabeça. Variedade linguística, tá? Diversas formas que uma língua se apresenta em relação a contextos específicos de uso. Regional, social, né? Não é isso? Regional, social e a norma culta, beleza. Tá. Mesmo nessa esfera, um texto formal, uma linguagem formal, não é necessariamente aquela linguagem rebuscada, necessariamente não. A linguagem formal segue a norma culta, tá certo? Um texto escrito em linguagem formal, bora, segue o quê? A norma o quê? Vai, norma o quê? Culta, não esqueça. Linguagem formal, segue a norma culta? Não. Linguagem informal, não, tá certo? A informal, ela não tem compromisso com a norma padrão. Beleza? Vamos continuar. Etapa final teórica, acompanha aí. Olha só. Então você tem a fala formal e tal, o contrário disso tudo, tá claro isso aqui, gente? Então cuidado, tem que ficar bem clara essa questão dos níveis, formal, informal, coloquial. Não se esqueça disso, beleza? Vamos lá, uma questãozinha comentada para a gente fechar esse bloco teórico. Olha só que interessante. A Universidade Federal da Bahia propôs isso aqui como uma questão discursiva, tá? Colocou-se uma questão discursiva para o candidato ler e apresentar uma justificativa, uma fundamentação teórica em relação a esse comentário, o que ele entendia como linguagem como língua. Olha só que interessante. A linguagem não é usada somente para veicular informações, isto é, a função referencial denotativa da linguagem não é senão uma entre outras. A função referencial, gente, é aquela que prioriza a informação, tá? É aquela que se baseia exclusivamente na informação. Tá aí. Entre estas, ocupa uma posição central a função de comunicar ao ouvinte a posição que o falante ocupa de fato, ou acha que ocupa na sociedade em que vive. A língua padrão é um sistema comunicativo ao alcance de uma parte reduzida dos integrantes de uma comunidade, que é aquela que a gente estava falando agora, né? A língua culta ou padrão. Está vendo aí? É um sistema associado a um patrimônio cultural apresentado como um corpus definido de valores fixados na tradição escrita. As regras de concordância e regência, por exemplo, crase, todas elas são fixadas, né, especificamente com grupos privilegiados. Uma variedade linguística vale o que valem na sociedade os seus falantes, isto é, vale como reflexo do poder e da autoridade que eles têm nas relações econômicas e sociais. Está vendo aqui que interessante? Por isso que a norma culta, aquela gramática toda certinha, toda cheia de pra que isso, tem o seu valor como elemento de poder. Se as pessoas que falam daquela forma gramática toda, do supostamente correto e tal, se elas detêm o poder, quem não falar daquela forma não fará parte desse gueto de poder, etc. Está vendo aqui, né? Qual é a posição dos linguistas, né? Beleza, vamos lá, vamos avançar. Olha a pergunta. Comente o ponto de... Não era redação não, é questão discursiva. Comente o ponto de vista enunciado por Maurício Guiner sobre o poder da linguagem a partir da variedade linguística representada nas falas da senhora entrevistada no texto a seguir. Olha só. Então eu tenho que fazer um comentário sobre o ponto de vista do cara que ele apresentou naquele texto anterior. Está vendo aí? Sobre o poder da linguagem e tal. E usar como parâmetros a variedade linguística presente nas falas da senhora que foi entrevistada aqui. Olha só que interessante. Uai é igual a mió. Olha só. É igual a mio, desculpe. Uai é igual a mio. Abre a cova e tampa. A senhora colhe alguma coisa aqui da horta? Olha, bom. Isso aqui deve ser outro papo, né, bicho? Isso aqui já está muito certinho para ser a senhora. Vamos lá. Então vamos passar para cá. Na entrevista, então, pronto, tá a pergunta. Vamos botar para cá. Pronto. Agora sim está melhor, né? Está mais compreensível. Uai, é igual a mil. Abre a cova e tampa. A senhora colhe alguma coisa aqui na horta? Colhe. Colhe feijão, colhe milho, colhe farinha. Colher farinha, quer saber como, né? Vamos lá. Como é que você planta arroz? Vai abrindo os caminhos com a enxada. Deve ser caminho, né? Caminhos. Dificilmente uma pessoa com esse grau de letramento falaria caminho. Né? Vamos lá. Vai abrindo os caminhos com a enxada
e a gente vai caminhando. Pronto. Então tá aqui. Veja só, o comentário com aquele primeiro texto aqui, tá vendo aqui? Cadê? Acá, bichinho. Falamos do preconceito linguístico, variação em norma, registro, pronto. Esse ponto de vista do Maurício Guiner está aí, associado também agora à fala da senhora, da pessoa simples aí, né? Do comportamento do dialeto rural. Veja o dialeto rural aí. Quer que você faça um comentário sobre isso aí, dentro dessa perspectiva. Tá certo aí? O desafio está lançado? É isso aí. Próxima aula nossa, vamos fazer essa análise aí, destacar os pontos que a própria banca examinadora lá da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, apresentou como elementos imprescindíveis que você precisaria, como candidato, comentar para não perder ponto na discursiva aí. Vamos dar uma olhada? Até a próxima.